Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada. Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos. Estamos aí juntos mais uma vez. Com esse som esquisito, porque estamos ligando direto para a casa do Júnior, porque a internet dele morreu. Pifou, e aí nós temos que falar rapidamente, porque temos algumas coisas importantes para dizer para você, ouvinte do Biblecast, essa semana. Vamos lá então, comenta aí, Diego. Eu quero agradecer essa semana, agradecimento especial para Tati Barreto, da Igreja de Guarulhos. Aqui de Guarulhos. Ela gravou os Biblecasts em CD, viu? E vai distribuir para os jovens da sua igreja. Ela falou que fez até capinha, o negócio tá bonito. Eu queria um desses pra mim. Ela falou que vai mandar uma foto pra gente, que ela falou que não fez muitos pra mandar um pra gente. Ela até mencionou isso. Nós queremos agradecer então a todos aqueles que colaboram com o Biblecast, divulgam o Biblecast. A Tati Barreto tá fazendo isso aí, mas também o Kleber Teixeira faz, o Rogério lá de Andradina, a Brígida, todo esse pessoal que divulga o Biblecast aí nos seus sites. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço. E eu quero ler aqui o comentário da Tati Barreto, que ela falou, olha, o CD com os podcasts ficaram prontos, amanhã entregaremos para os jovens no último culto jovem de 2010. Como a quantidade foi pequena, legal, não sei se conseguirei enviar uma cópia para vocês, mas enviarei a foto. No próximo ano iremos divulgar todas as semanas no culto jovem, nos e-mails e redes sociais dos jovens de Guarulhos. Quando o trabalho é bom, a gente indica. Olha aí. Aproveitando, quero comentar a nota do conteúdo na premiação. Ela deixou. Já falamos disso. Ela deixou o comentário aqui, tá? Tudo bem. Tá no site o comentário dela? Tá no site lá. Muito bem. Ok, eu quero agradecer também ao meu pai. Olha aí. Que o meu pai. Meu pai ouviu. Pai do Diego. Meu pai ouviu o Biblecast essa semana. Né? Eu gravei os CDs, dei pra ele ouvir. E ele gostou muito. Olha aí. Opa! O apoio do pai é importante, né? É, lógico. Então fica aqui um abraço pro meu pai, que tem um nome difícil, seu Adelcir. Isso, pra mim, vulgo pai do Diego. Isso. E recebemos um e-mail, Júnior. Um e-mail interessantíssimo essa semana. Eu vou ler o e-mail pra vocês. O e-mail vem... De onde veio? Jaime Júnior, diretamente de Portugal, olha aí. Opa! Alemar, Aveiro, o nome do lugar. Aveiro, Portugal. Ele fala que o nome dele é Jaime Júnior, tem 39 anos, é de BH, mas só que mora lá em Portugal há 10 anos. Ele fala assim, nasci e fui criado na igreja adventista. Infelizmente, estou fora da igreja, embora a base que tive continua forte e minha fé em Deus também. Tenho uma família linda e, graças a Deus, uma vida tranquila. Na verdade, estou escrevendo para dizer que um dia desses eu estava fazendo umas pesquisas para baixar alguns podcasts na Apple Store e quando digitei a palavra Bíblia, para minha surpresa, achei o Biblecast. Opa! Por curiosidade, eu vi o primeiro episódio na semana passada. Eu trabalho numa linha de montagem de automóveis e ali posso ouvir durante o expediente. Confesso que fiquei surpreso pela linguagem que vocês usam aí no programa. Isso era tudo o que eu sempre pensei quando estava na igreja. Ou seja, acho que vocês estão de parabéns por usar essa linguagem mais atual e abordagem de maneira descontraída nos temas tão controversos. Vou fazer uma surpresa para minha esposa, vou colocar o podcast no iPad dela e, claro, ela vai ouvir e tenho certeza que ela vai gostar porque vocês são sensacionais. Beleza! Ela é portuguesa e não é adventista, olha aí. O nome dela é Márcia. Então, Márcia, se você estiver ouvindo esse Biblecast, um abraço pra você. Um abraço do tamanho do Brasil, né? Como já diria o Cajuru. Bom, pra terminar, quero dizer que estou ouvindo os programas, estou no episódio 5, a Profecia Perdida, e vou ouvir todos. Aliás, comecei a ouvir hoje os de dezembro também e vi que vocês estão ainda melhores
Que Deus continue iluminando vocês para que através desse programa consigam levar essas informações tão preciosas para todos que estão em dúvidas. Abraços, Jaime. Está aí um novo herói do Biblecast, Jaime Júnior, diretamente de Portugal. Muito obrigado pelo seu e-mail, pela força, pelo incentivo, pelo carinho, pelas suas palavras aí. Que Deus te ouça, né? Que esse programa possa continuar sendo uma bênção, possa ser para sua família também. Muito bem, eu quero falar agora. Eu quero fazer uma indicação para você que nos ouve. Eu abri a revista Adventista deste mês na seção dos jovens. Eu não acredito, meu. E eu boquiabertei ao perceber que lá está o artigo de nosso grande pastor Diego. Não, esse Biblecast só dá certo porque nós temos pessoas realmente importantes aqui. Tá bom. Pastor Diego realmente publicou um artigo na revista Adventista de dezembro. É um presente de Natal para você, olha que maravilha. Nossa, Leia o artigo do pastor Diego. Sobre o que, pastor Diego, seu artigo? Sobre o amor. Amor verdadeiro. Olha, é um homem que vai casar aí, não é? Daqui a um mês, tendo o seu artigo publicado sobre o amor. Olha que maravilha. Na revista Adventista desse mês, pastor Diego Barreto. Ah, que maravilha. Eu me orgulho. Para com isso. Tô falando sério? Foi uma Me orgulho. Eu quero palmas. Eu quero palmas. Que palmas? Quero. Ai, tá bom. Ok. Muito bem. Eu quero dizer pra vocês que o prêmio da mega promoção, não o prêmio Comunicando Jesus, o prêmio da mega promoção, vamos chegar lá. Ele vai ser enviado para os ganhadores que estão longe de nós semana que vem, porque os convites chegaram finalmente. Opa! Então semana que vem você comece a aguardar, nós vamos enviar. E aí no Natal você recebe seus prêmios, olha que beleza. Presente de Natal. Muito bem. Aqui do Biblecast. Do Biblecast pra você. Agora o prêmio, Júnior. Prêmio Comunicando Jesus na Web. Eu quero que José Serra fale agora. Fale, José Serra. Quis o povo que não fosse agora. Muito bem. Diego, como disse o nosso ex-candidato José Serra, quis o povo que não fosse agora. Música que quis o povo que não fosse agora. Que música que quis o povo? Que música que é essa? música que quis o povo? Não tem essa música. Você se vira aí. Se vira. Não tem música nenhuma. Queremos agradecer a você que torceu. A música dos heróis, então. Ah, muito bem. A você que torceu. A você que lutou conosco. A você que orou. Ficamos na 3ª posição no nosso primeiro ano. É uma vitória. Não é um feito de pouca monta. Não é. Não. Nós faremos de tudo para melhorar aquilo que falhamos, para obter o primeiro lugar, e assim o ano que vem estaremos de volta. É verdade. E um prêmio que nos ouça, que nos aguardem, porque voltaremos. E se você tem alguma opinião sobre como o site pode melhorar, você pode enviar ela pra gente pelo contato @confissõespastorais.com.br. Isso mesmo, nos ajude a vencer o prêmio Comunicando Jesus 2011. Isso. Agora, Júnior, tem um anúncio importante a fazer, temos apenas 5 minutos de ligação ainda. E dá tempo. O que nós precisamos informar, eu quero fazer um adendo aqui, que é o seguinte: a introdução e a conclusão do Biblecast estão em inglês hoje, mas a tradução da música está no site, porque ela tem tudo a ver com o tema de hoje. Ok? Indicação do livro de hoje, Júnior. Qual é o livro de hoje? O livro de hoje. A indicação do livro de hoje é o livro A Igreja Positiva no Mundo Negativo, de Jonas Arraes. É um livro muito interessante, um livro fácil de ler, um livro não muito longo, um livro curto, para falar a verdade, mas pontual. Muito bom, um livro que fala sobre como rever certos paradigmas da igreja. A gente faz muita coisa automaticamente, de maneira tradicional, sem pensar muito no que está fazendo, e muitas destas coisas a gente precisa rever, e esse livro fala como fazer com que a nossa igreja
seja uma igreja positiva no mundo negativo. Biblecast número 35. E o tema hoje é um tema polêmico. O tema hoje é música. Mentira. É ruim, hein? Ó, 35 não é um feito de pouca monta, hein? Ai, pronto. Pouca monta. Estamos aí com bodas de coral. Certo. Bodas de coral. Isso. 35 é bodas de coral. Bodas de coral. Muito bem, estamos aí mais uma vez e hoje com um tema, Ju. Com um tema muito importante, Ju. Um tema que é relevante só para a Igreja Adventista? Não, eu acho que para todo mundo cristão. Para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo. Exatamente. Para todo mundo. E eu sei que se você veio ouvir esse Biblecast, ou é porque você é um adventista que não está conformado com o jeito que as coisas estão, ou você está curioso para saber como assim, porque você viu o título e você falou, como assim? Ou você não é um adventista e veio aqui exatamente por esta razão. Porque a questão de hoje é uma questão que nós gostaríamos de esclarecer de uma vez por todas. Opa! De uma vez por todas você foi profundo, hein? Não. Esse é o desejo do meu coração, né? Claro que não. Certo. Funciona assim, só porque eu fiz um... É que depois de 35 Biblecasts, realmente a gente já acredita. Que fazendo um podcast a gente resolve todo o problema, né? Não. Isso. Não. Eu espero que para aqueles que estão escutando, que pelo menos para eles se resolva, entendeu? Ok. Né? Ok. Para eles seja de uma vez por todas. Portanto, o título é Adventistas, sim. Exclusivistas, não. O que seria um exclusivista, Pastor Diego? Um exclusivista é aquele camarada que acha que ele é a última gota de Coca-Cola do deserto. Que só ele tem razão. Isso, é a última bolacha do pacote. E você tá dizendo que os adventistas não são assim? Não somos assim. Ah, você tá de brincadeira. Porque, na verdade, recebemos esta fama. Recebemos esta fama. Não, eu vou dizer da onde vem essa fama. Nós somos a igreja do tempo moderno, né? A igreja daquela que prova as coisas. Passado... Vamos mudar essa frase, que do jeito que você falou, parece que você tá falando que é a igreja da atualidade. Entendi. Nós estamos no pós-modernismo. O período moderno é a era anterior ao pós-modernismo. Isso. Nós fomos a mais eficiente, na minha opinião, igreja do período moderno. Certo. E nossos pastores eram conhecidos por ser grandes debatedores. Apologetas. Não, você tem noção que eu conversei com o pastor ontem? Pastor Jeová Goulart, e ele me contou de um pastor que registrava seus debates em cartório. Sério? Tinha testemunha, tinha tempo, tinha plateia, tinha tudo certinho. Isso na década de 80. Olha aí. E ele combinava em cartório com a igreja que quem perdesse o debate, os membros todos iam pra igreja do outro. Você tá brincando. Você tá brincando que ele fazia apostas. Não, registrada em cartório. E aí? Registrada em cartório. E ele fazia, no caso, ele era especialista em Adventistas da Reforma, que é um grupo dissidente que saiu dos Adventistas do Sétimo Dia. E então ele jamais perdeu um debate. Ah, é? Olha aí. Não, já. Né? Registrava em cartório, ia firme. Que isso? Como é que é o nome desse cara? Ai, rapaz. Eu tinha que lembrar, não tinha? Tinha.
Caramba. Mas tudo bem, fica aí a história do mito. Eu posso descobrir. Então, Diego, veja só. No período moderno, as coisas eram assim. Qual é o período moderno aí, Júnior? Fala pra gente fazer um tempo, o período aí de tempo. Eu vou dizer assim, antes da Era Moderna, vou dar um exemplo aqui pra você. Antes da Era Moderna, Deus era o centro de tudo. Então, se a igreja dissesse, é assim, se a igreja falou, tá falado, acabou, não tem discussão. Certo. Medieval, período medieval. Isso, medieval. Se você questionasse, você morria na fogueira e vida que segue. Certo. Aí veio o período moderno, com a Revolução Científica. E com a Revolução Científica, todo mundo queria provar as coisas. Isso. Tinha que ter prova, tinha que ter evidência, né? Uhum. Tinha que ter. Então, se a igreja falasse uma coisa, você não aceitava mais. Você tinha que dizer, me prova. Esse é o período moderno, certo? Certo. O período que nós vivemos hoje não é mais moderno, é o período pós-moderno. Hoje, se você pergunta, a igreja diz assim, a pessoa responde, tá bom, pra você, se a sua igreja diz assim, tá bom, a minha diz outra coisa, e vamos embora, não tem nenhum problema. Isso. Não há mais debate. Então, no período moderno, que começou ali no século XIX e vai até pouco tempo atrás, você tinha que provar as coisas, não é? Então os arqueólogos saíram procurando Jesus histórico e evidências de Jesus, que ele realmente existiu, e os personagens bíblicos se eles existiram mesmo, e procurando na arqueologia, na história, etc e tal. Eu acho que a igreja adventista foi a igreja do período moderno. Se saiu muito bem, porque no quesito provar alguma coisa, nossos pastores foram especialistas em provar. Porque no período moderno, senhores, o discurso era assim, a sua igreja é certa? Prova. Esse era o discurso. Uhum. Esse discurso hoje pode soar um discurso fundamentalista. Né? Hoje soa fundamentalista. Mas na época dele não soava. Na época dele era assim que deveria ser feito. Todas as igrejas faziam assim. Tanto que quando a gente propunha fazer um debate público, todas aceitavam, porque esse era o pensamento da época. Você acha que uma outra igreja ia assinar cartório também? Porque a outra igreja aceitou. Era o jeito deles. Uhum. Era o jeito. E como a gente venceu muitos debates... Muitos, né? Muitos, tantos que passamos a ser reconhecidos pelas outras igrejas, por outros evangélicos, inclusive tradicionais, como nós, como a igreja da Bíblia. Isso. Nós tivemos vários campeões mundiais de ano bíblico, de concurso bíblico, né? Uhum. Inclusive temos um brasileiro que decorou a Bíblia inteira, né? Isso, nós tivemos decorava a Bíblia. Não, decorou a Bíblia toda. Então nessa época você não precisava ficar amigo da pessoa, você tinha que provar pra ela. É o período moderno, era assim, você provava. Então como é que dava estudo bíblico? Você não precisava nem ir na casa da pessoa, você dava uma apostila, um bloquinho de estudo com a prova. E ela sozinha, ela via a prova e ela aceitava. Esse era o pensamento dela. Tá certo, Diego? Exatamente, era assim. Tá certo, a igreja adventista cresceu muito, porque a igreja adventista realmente, nós temos base bíblica por aquilo que cremos, certo? Certo. O que não quer dizer que a salvação está só conosco. Exatamente. Esse é o ponto do nosso Biblecast de hoje. Isso, mas aí se confundiu isso. Pelas nossas vitórias em debates, exato. Muitos de nós acreditam até hoje que nós somos o único povo com direito à salvação. Assim, todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. Então, sim, há uma razão para que outras denominações nos chamem de exclusivistas. E esta razão não está em nossa teologia, não está na verdade que carregamos, mas está no comportamento de alguns, se não boa parte dos membros. E esse comportamento, ele não foi de propósito, ele é histórico, ele vem... É uma consequência. Ele é uma consequência. E é muito interessante isso, Diego, porque se você conversar com adventistas, assim, da velha guarda, não é? Assim, os bandeiras da fé. Do período moderno? Os bandeiras da fé. Os bandeiras da fé, eles acreditam que a salvação é por meio da igreja. Você tem que tomar um cuidado especial, porque eu faço minhas as palavras de Paxton. Ô, louco! Neste momento. Calma aí. Deixa eu dizer quem que é Paxton. Diga que é. Paxton é o homem que escreveu O Abalo do Adventismo. Escreveu em 1970 no final da década de 70, não é? Isso. Acho que é 77, por aí. Um livro que analisa o Adventismo e o livro é uma crítica. O Abalo do Adventismo, escrito por um cara não adventista. Ele era pastor o quê? Batista? Batista. Ó, é a melhor crítica à igreja adventista que eu já vi. A melhor. A melhor. Você quer criticar a igreja adventista, vai ler O Abalo do Adventismo de Paxton. É sensacional.
É sensacional. Lembrando só você que eu já li e continuo adventista, tá? Só pra lembrar. Só pra lembrar. Que o abalo não abala tanto assim. Mas qual é a tese de Paxton? Porque eu disse que faria minhas as palavras dele. Ele diz assim, ó, os adventistas dizem que são os únicos representantes e herdeiros da reforma protestante de Lutero. Uhum. São a igreja remanescente, não é? Isso. Porém, segundo Paxton, nós não protestamos. A reforma protestante protestava contra a igreja católica. Então ele diz assim, ó, os adventistas dizem que são os únicos herdeiros da reforma protestante de Lutero, porém, em muitas de suas crenças, eles são muito próximos dos católicos. Certo. Essa era a tese dele. E aí faço minhas palavras dele nesse sentido aqui, ó. Se você acha que a salvação, e agora eu tô falando de salvação, hein? Se você acha que a salvação é por meio de uma igreja, seja ela qual for, não é? Você precisa ser da igreja, você está cumprindo a máxima católica, extra ecclesia nulla salus. Ou fora da igreja não há salvação. E realmente, se você acha que a salvação depende de uma igreja, você está defendendo uma doutrina puramente e genuinamente católica. Exatamente. Puramente, genuinamente. Era isso que Paxton dizia. Paxton falou assim, olha só, eles dizem que são protestantes, mas eles dizem que são a única verdadeira. É um paradoxo. Agora, quando eles dizem, como o Paxton está dizendo, ele não está falando da maneira como compreendemos a Bíblia e a teologia. Ele está falando o que dizem a maioria das pessoas. Então, eu sei que se você está ouvindo o Biblecast e você é da Assembleia de Deus, eu sei que se você está ouvindo o Biblecast e você é batista, e você é metodista, presbiteriano, ou você seja de qual religião você for, até mesmo católico, se você está ouvindo agora, você com certeza sabe de coisas que os irmãos da tua igreja dizem sobre a tua igreja que você não concorda e que você sabe que está errado. Porque uma coisa é o que a igreja diz em seus documentos oficiais. Isso. Digamos assim, o credo da igreja, ou o nisto cremos da igreja. E é bem diferente daquilo que os irmãos dizem sobre o que a igreja diz. Exatamente, é bem diferente. Isso e é em qualquer realidade. Isso acontece em qualquer igreja. Qualquer igreja. Vou dar exemplo pra você. Por exemplo, vou dar exemplo da igreja católica, não é? Exemplo simples. Por exemplo, Padre Cícero não é reconhecido como santo católico. Então a cúpula católica ainda não reconheceu. Mas o povo já disse que é. Entendi. Vai na frente, não é? Não é assim? Então vai na frente. Então isso acontece na igreja católica, isso acontece em todas as igrejas. Que as pessoas entendem as doutrinas da maneira que ela entende, então ela acha que a igreja diz assim. Exatamente. Que Paxton errou, né, digamos assim, é que ele afirma que aquilo que as pessoas disseram é a teologia da igreja. É a teologia da igreja. Embora essas pessoas tenham sido pessoas influentes e importantes no meio adventista, isso nunca, não é essas coisas de que nós somos a igreja verdadeira, que nós somos, que tem que ser adventista, como a ideia de que a última geração vai ficar sem pecado. Quem escreveu mesmo isso aí? Aquele Andriessen, não é? Escreveu o Ritual do Santuário. Embora sejam pessoas influentes na igreja, eles não são a igreja. A igreja nunca colocou a igreja adventista nunca colocou em seu nisto cremos estas coisas. Nunca colocou em seus documentos oficiais que é assim acreditá-los. Na verdade, eram discussões, não é? Exatamente. Discussões. E essa é uma das razões de existência do Biblecast, porque existe um abismo, uma distância entre a teologia e o que o membro sabe na igreja, o que ele prega. Existe uma distância. Então, quando a gente criou o Biblecast, a ideia é diminuir essa distância. Por isso nós estamos hoje fazendo um dos Biblecasts que nós gostaríamos de fazer desde o primeiro dia, que é poder tratar desse assunto tão importante e que demonstra que a teologia às vezes está longe do conhecimento comum dentro da própria igreja. É isso mesmo. E este abismo, Diego, entre teologia e membros, ele não é proposital. A igreja não quer esse abismo. Não, como a igreja medieval, né? Não, isso, a igreja não quer isso. Tanto que temos publicações, temos várias coisas. Todo mundo tem acesso à informação. Ela está disponível a todo mundo. A questão é que muita gente não busca. Isso, o problema é que nós nos contentamos com o raso e não nos aprofundamos no estudo da palavra de Deus. Quando eu falo nós, membros de minha igreja. Então, quando você se contenta com o raso, porque muita gente, Diego, até hoje diz assim, ó, isso é um problema. Eu vou dizer pra você qual é o problema. Ainda é um espírito do período moderno, da prova. A pessoa chega pra mim e fala, pastor, eu digo assim, irmã, aquela pessoa quer se batizar.
A pergunta da minha igreja é assim: ele já recebeu os estudos bíblicos? Eles não perguntam assim, ele ama o próximo? Ele, se der um tapa na cara dele, ele tem condições de oferecer outra face? Ele houve uma mudança para o cristianismo puro mesmo, né? Ninguém pergunta isso. O povo pergunta se já teve os estudos. Como assim? São 25 estudos, por exemplo. Não, teve 18. Então não pode batizar. Tem que ter os 25. Ou seja, isso vai colocando na mente das pessoas que esses estudos bíblicos iniciais que você recebe antes do batismo, na igreja adventista, é toda a doutrina da igreja. É toda a verdade que a pessoa tem para aprender. Então se ela sabe disso, ela pode batizar. É como se ela tivesse todo o conhecimento bíblico necessário para a sua salvação. Porque a gente também entende que batismo é igual à salvação, não é isso? Exatamente. Ideia também equivocada. Exato. Que não é porque você se batizou que você tá salvo. Não é porque você deixou de batizar que você não tá salvo. Falaremos disso numa outra oportunidade. Deus não vê assim. Mas na prática a gente começa a acreditar nisso. Então a pessoa fala, você teve estudo bíblico? Tive. Então você sabe a Bíblia. E aí é o seguinte, não importa quem deu o estudo, se a pessoa sabia dar, se não sabia, não importa nada. Teve os estudos, leu, acabou, então você está pronto. É o período moderno. Era assim que funcionava. Exatamente. Os claretos te dão informação, te dão conhecimento, tá resolvido o problema. Isso. Se você não aceitou, o problema é seu. Isso é período moderno, não é a igreja que era ruim. Era assim com todo mundo. É assim que se pensava, gente. É assim que se pensava. É assim com todo mundo. Só que isso cria um efeito colateral que a gente acha que só porque você conhece as 28 doutrinas da igreja, você conhece toda a revelação de Deus. Gente, isso é limitar muito a Deus. Exatamente. A revelação de Deus é muito maior. Deus é maior. As 27 doutrinas é o nosso nisto cremos. É o nosso, assim diz, nós cremos assim, né? Baseado nisso. Estamos resumindo. Inclusive o período moderno trouxe pra gente um terrível hábito que nós usamos até hoje, que é o seguinte: primeiro a gente dá o estudo bíblico com as 28 doutrinas, e depois a pessoa se batiza, e aí depois a gente quer fazer ela virar um discípulo. E não dá certo porque a ordem é contrária ao da Bíblia. Jesus fala assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando todas as coisas. Primeiro você faz o discípulo, depois você batiza, depois você ensina. A gente faz o contrário, a gente ensina primeiro, batiza depois, e aí quer fazer o discípulo. Aí já não dá mais, porque o cara, como ele fez primeiro o estudo para batizar, ele entra na igreja pensando que religião é uma série de regras, é uma série de estudos, é uma série de verdades que ele já aprendeu, é um conhecimento tomado. E aí ele não quer virar discípulo porque ele entende que ele já sabe, ele já tem o principal, porque ele já se batizou. É o conhecimento. Exatamente, que é o conhecimento. Enquanto que a Bíblia, Jesus fala assim, primeiro você faz o discípulo, primeiro você faz ele me amar, primeiro você faz ele me ver como mestre, Senhor da sua vida, como o caminho, a verdade e a vida. Depois que você faz isso, aí você até pode batizar ele, e aí depois você vai ensinar pra ele. Tem mais coisas depois, né? Porque a ideia é que o batismo é formatura. Isso, e a gente inconscientemente larga aqueles que se batizaram. E olha só, os discípulos, Júnior, eles não sabiam todas essas coisas. Toda a doutrina, eles não entenderam. Boa parte do que Jesus falou, eles não entenderam. Mas eles tinham o principal, eles eram discípulos de Jesus. Eles amavam Jesus. Ou seja, se lá fosse o período moderno, na época de Cristo, as igrejas não batizariam os discípulos, porque eles não tinham conhecimento da doutrina. Então, Jesus não teria feito... eles não seriam a igreja de Jesus, né? Jesus teria que fazer o estudo primeiro com eles. Falar, vem cá, vamos conversar primeiro. Primeiro eu vou ensinar tudo pra vocês que vocês não sabem. Por exemplo, só pra você saber coisa que eles não sabiam, os apóstolos não sabiam que deveriam pregar pros gentios. Eles não sabiam disso ainda. Isso. É Pedro que vai descobrindo, eles vão descobrindo depois. Por isso você tem lá a visão de Atos, capítulo 10, do lençol com os animais. Mas eles... ensinar Pedro a pregação para os gentios. Eles não sabiam disso aí. Mas eles tinham o principal, Júnior. Eles eram discípulos, eles amavam Jesus. Então Okay. Quando Jesus morreu, Jesus falou, eu vou ressuscitar. Mas os caras não entenderam isso. Então quando Jesus morreu, eles ficaram tristes. Eu digo pra você que é melhor você ficar triste porque Jesus morreu, a você saber que ele vai ressuscitar e não se incomodar com isso, entendeu? O conhecimento nesse caso não fez diferença. O que fez diferença foi o amor que eles tinham pelo mestre. Quando Jesus apareceu de novo, eles ficaram alegres. Quando Jesus falou assim, agora vai e prega o evangelho que eu vou voltar, eles saíram loucos de felicidade, pregando pelo mundo todo. E hoje um terço do mundo é cristão por causa disso. E aí é o seguinte, se você ama Jesus e você não entende uma verdade, na hora que Deus te revela, você abraça. Então Pedro não sabia que tinha que pregar pro gentio, mas na hora que Deus falou com ele falou, opa, já entendi, e mudou. Então o mais importante do que saber, do que ter conhecimento, do que conhecer o estudo bíblico de cabeça, do que saber todas as verdades bíblicas, é amar o Senhor Jesus. Isso é o principal. E isso esses homens tinham. Eles tinham o principal.
E um efeito colateral desse método do mundo moderno é que nós passamos a ideia de que religião é adquirir conhecimento, adquirir verdade sobre a Bíblia. E não é isso. E é assim, então, se você for nos cultos jovens, até hoje, os concursos bíblicos, e eu participei de um culto jovem nesse último fim de semana, os concursos eram até legais, mas vejam só as perguntas. Qual o nome dos filhos de Abraão? Entendeu? Uhum. Eles querem saber se você leu e sabe de cor. Dados. Se você leu e sabe de cor. Quem foi o primeiro, né? Primeira pessoa que fez tal coisa. Isso, são dados. Quem é conhecido como isso aqui? São perguntas de se você leu e decorou. Não são perguntas assim, ó. Imagina uma pessoa que aceita a Jesus e ela se comporta assim, a salvação. Não é, entendeu? Não é explique com 2 versículos justificação pela fé. E não, exatamente, não tem isso. Ou onde você encontra explicação na Bíblia sobre os dons espirituais? As perguntas não são assim. As perguntas são de conhecimento. Você sabe? O que é sacerdócio real? Não tem essas perguntas. Não tem. E mesmo que tivessem, elas mesmas não seriam ainda a solução, né? Mas tá longe. Mas tá longe, exatamente. Isso que você quer mostrar. Estamos de múltipla escolha ainda. Estamos lá atrás ainda, fazendo perguntinha. O vencedor desse curso bíblico, ele vai dizer assim, eu sei a Bíblia. E a igreja vai olhar pra ele e dizer assim, olha que pessoa sabe a Bíblia. Portanto, o nosso Chico Bíblia, por exemplo, que decorou a Bíblia. Que decorou a Bíblia, ele sabe realmente assim, detalhes, onde é que tá escrito, né? Quem foi fulano, quem foi esse, o que aconteceu, mas isso, eu vou dizer uma coisa muito importante. Você saber de cor textos bíblicos, eu vou falar com muito carinho e cuidado, porque saber de cor textos bíblicos serve para muita coisa. Mas só o fato de você saber de cor texto bíblico não quer dizer que você é um conhecedor da Bíblia ou de Cristo, que é o mais importante. Você poderia fazer isso com uma lista telefônica também, né? E isso não quer dizer que você conhece as pessoas que tem lá o nome na lista telefônica. Você pode saber de cor o número delas, mas você não conhece elas. Então, quando você estuda a Bíblia de forma decorada, você pode saber coisas sobre Cristo, mas você não conhece a Cristo. Esse é o ponto. Exato. E se você acha que saber coisas sobre Cristo é o suficiente, você vai dizer assim, ó, eu sei mais do que você, logo eu tenho a verdade e você não. E aí você acha que é suficiente saber coisas sobre Cristo. Alguns de vocês estão pensando que se você fizer teologia, então que nem a gente, você vai conhecer a Cristo. Negativo. Na teologia o que a gente aprende são coisas sobre Cristo. Muito mais do que você aprende no estudo bíblico. Mas ainda não é o próprio Cristo que a gente aprende na teologia. É claro que isso dá uma base para você conhecer a Cristo. Saber coisas sobre Ele. Exatamente. Mas o relacionamento com Cristo não é apenas saber coisas sobre Ele. Exatamente. O relacionamento com Cristo vai além. É diferente. Preciso oração. Porque senão a pessoa fala, não, eu sei tudo, e não ora. Porque daí o cristianismo passa a ser aquilo que você sabe sobre Cristo, e não a transformação realmente de Cristo em sua vida. As pessoas não são transformadas, mas como ela sabe bastante, ela tem a ilusão de estar no caminho correto. Aí depois ela fica falando assim, eu não sei perdoar, eu não consigo perdoar, eu oro e nada acontece, eu não sei. Sabe por quê? Porque sabe todas as coisas lá. Sabe o que acontece depois da morte, sabe como é que é o relacionamento com os mandamentos, sabe um monte de coisa da Bíblia, mas não sabe quem é Cristo. E aí, por exemplo, fica uma luta por cargos na igreja, porque quando você tem cargo é porque você foi aprovado na cabeça. Então você é melhor que outras pessoas. Se você é ancião da igreja, você é melhor. Na verdade seria o contrário, o ancião da igreja é o que serve. Ele é o menor na escala de hierarquia. Ele é o servidor de todos. O pastor, o menor ainda. Isso. Essa é a ideia de Cristo. Mas isso tem a ver com o inconsciente coletivo da igreja, não com aquilo que a igreja ensina. Então, no inconsciente coletivo, se você tem um cargo, você está acima dos outros. Quando, na verdade, Cristo ensina que se você tem um cargo, você está abaixo dos outros. Porque a pessoa pensa que tem conhecimento, ela pensa que ela está acima de quem não tem aquele conhecimento. Logicamente, ela diz, eu tenho a verdade e você não. Logicamente, ela diz, a minha igreja é a verdadeira e a sua não, porque eu tenho mais conhecimento que você. Eu vou me salvar, isso é lá no final, entendeu? Ela não percebe que tá fazendo isso. Aí, logicamente, ela diz, eu vou pro céu e você não. Você não. A salvação é para quem tem conhecimento, quem tem mais.
Na verdade, a igreja seria o vestibular do céu. Seria o vestibular. Se você passa no vestibular, se você acerta mais questões, você tem a vida eterna. Do ponto de vista dessa pessoal, né? Isso, é o que gera, né? É o efeito colateral que gera até aí. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. E aí você que é de outra igreja, você vai olhar para alguns membros da igreja adventista e você vai achar que eles realmente são fariseus. Você está achando isso porque eles estão realmente se comportando como fariseus. São mesmo, na verdade. Só lembrando, a ideia de fariseu, ela é diferente hoje, né? Se você lê a Bíblia, quando você ler a Bíblia e você lê lá na Bíblia quem são os fariseus, hoje, se eu chamar você de fariseu, você acha ruim. Mas na época de Cristo, toda mãe sonhava que o filho fosse um fariseu, porque fariseu era coisa boa. Fariseu era um pastor, era gente da igreja, gente firme na fé. Menino estudado. Para conseguir o título de fariseu não era fácil. Eram os melhores da fé judaica, eram os fariseus. Então, os fariseus eram muito bem vistos pela sociedade da época. É Cristo que, chocando a todos, fala mal dos fariseus. Ele é que choca a todos. Então, onde você lê fariseu na época de Cristo, você deveria colocar o nome da sua igreja. Eu vou colocar o nome da minha. Quem são os fariseus? São o povo da igreja, são os adventistas de hoje. Na época, entendeu? Não que hoje os adventistas são fariseus. Mas na época havia orgulho em ser fariseu, assim como há orgulho em dizer sou adventista, ou sou batista, ou sou presbiteriano. Entendi. Entendeu? Há orgulho hoje de dizer isso. E às vezes a gente realmente se comporta como os fariseus. Só que, embora o nosso comportamento possa ser farisaico, não é o que a igreja ensina. A igreja não ensina um comportamento farisaico. Na verdade, combate e luta contra isso. E a luta não é fácil, porque o fariseu, aquele que pensa assim, aquele que acha que por saber coisas ele está com Deus, ele não reconhece seus erros. Ele acha que está tudo certo. Então, se você falar para ele que ele está errado, o mundo acaba. Como que eu tô errado? Porque ele acha que se ele tiver errado, então ele tá no inferno. Porque para ele, conhecimento é igual a verdade, verdade é igual a salvação. Então, se o conhecimento dele está errado, então ele tá perdido. Então, é isso. Ele então, acha, assim. Sabia que ele tá errado. E, por exemplo, muita gente acha que as 28 doutrinas da Igreja Adventista, elas nasceram desde 1844, elas são assim as mesmas. Pá! Veio pronto de Deus, não é? Porque é absoluto. Nunca mudou. Verdade. Nunca mudou. Sempre foi as mesmas doutrinas. Por que pensam assim? Porque se um dia mudou, é porque pode ser que um dia estava errado. Isso. E nós não podemos admitir que um dia não estávamos errados. Porque se estávamos errados um dia, pode ser que estamos errados ainda. E se estivermos errados, estamos perdidos? Perdidos? Esse é o problema. Então a luta ferrenha para dizer que não estou errado. É um limbo que Nossa, é terrível. E na verdade a doutrina não foi assim. A doutrina bíblica de Cristo, os apóstolos estavam errados em vários momentos. Eles acreditavam numa coisa, depois foram aprendendo. Porque a revelação de Deus é gradativa, ela vai aumentando com o tempo. Isso não tem nenhum problema. Por isso que surge gente na igreja hoje dizendo que o certo é pregar como os pioneiros. Os pioneiros falavam isso, então tem que ser a doutrina dos pioneiros. Vem desse pensamento, porque os pioneiros é que estavam certos. Na verdade, não tem nada disso. Pedro não estava certo quando ele não queria pregar para os gentios. Ele não estava certo, ele estava errado. Deus teve que ajudar ele. Hoje nós sabemos que ele estava errado. Não é? Hoje nós sabemos que ele estava errado. Você sabe, Júnior, que as primeiras vezes que eu entrei em contato com algumas verdades, como por exemplo essas de que os discípulos não estavam certos todo o tempo, você sabe que me deu um choque. E a gente tá falando assim com essa tranquilidade, porque pra gente isso é uma ideia muito comum. A gente tem trabalhado com isso em nossa mente faz alguns 7 anos, já 6 anos. Mas pra algumas pessoas isso é difícil. Algumas pessoas estão ouvindo o que a gente tá falando aqui e estão sofrendo, porque a gente tá quebrando um paradigma. A mente deles esteve programada por muitos anos para crer assim.
Pra que a verdade é absoluta, que é preto no branco, que é o que ela sabe, que não pode mudar, que não tem alteração, que nunca teve alteração, se teve alteração tá tudo errado, que não pode, porque sempre veio da mão de Deus direto pra gente, pra que não houvesse nenhuma falha humana. E não é assim, não funciona assim. Na verdade, a revelação de Deus, ela não tem falhas mesmo. A falha está na compreensão da revelação de Deus. A gente falha em compreender, caramba. É a isso. gente não é Deus, a gente é ser humano, a gente falha em compreender às vezes. E a falha faz parte, Deus usa a falha. Exatamente, não é? Exatamente. Deus usa a falha. Como por exemplo, do que a gente até falou aqui no primeiro Biblecast, que é do desapontamento, né? Ele usou uma falha. Usou uma falha para fazer uma coisa boa. Claramente ele usou uma falha. Então, se você não ouviu o Biblecast 1 ainda, vai lá ouvir. E é exatamente sobre esse assunto. Então, assim, nós precisamos compreender exatamente o fato de que, independente da verdade que temos, não é a verdade que nos salva, é Cristo que nos salva. E se é Cristo que nos salva, não a verdade, então pode haver pessoas salvas que não conhecem essas verdades. Na verdade, até essas pessoas que a gente está falando, Júnior, esses fundamentalistas adventistas, eles acham que... Não, existem pessoas fora do Adventismo que vão se salvar, mas eu acho que são 5 ou 6. Sabe? É exceção, uma exceção à regra. Não, gente. É muita gente. Eu vou ler um texto aqui, Diego. Posso ler? Pode. Eu vou ler um texto. O texto diz assim, ó. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15, 16 e 17. Diz assim: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, ou seja, está falando de Deus, por isso que eu leio o 15, né? Nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Olha. Verso 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Diego, esse texto é sensacional. Esse texto diz que Deus deixou os povos andarem em seus próprios caminhos, contudo, sem deixá-los ficar sem testemunho de si mesmo. Veja só, Deus está falando com todo mundo. Deus não precisa de uma igreja assim, não é por ela que ele vai salvar. Ele está salvando todo mundo aí. É, exatamente. Você acha que o índio lá não tem revelação, não tem jeito de salvar ele, a não ser que você se sente lá do lado dele e leia as 28 doutrinas para ele, né? Não é, então, assim que a gente pensa. Assim que a gente acha. Mas não é assim. Deus, ele está falando com as pessoas. Deus é maior do que nós. Deus é grande, Deus não ia depender de nós para a salvação do universo. Nós temos uma função específica na história da salvação. E essa função específica nós tratamos nos primeiros 4 Biblecasts. Isso. Nós temos realmente uma função específica na salvação. E quando nós falamos que temos a verdade, já falamos isso uma vez também. E quero repetir aqui que quando você diz que tem a verdade, você tem que tomar cuidado. Porque não é a verdade filosófica que nós temos. Não é a verdade absoluta que nós temos. Nós temos a verdade que contrapõe o engano descrito na Bíblia. A Bíblia descreve o engano de Satanás. Ela descreve como... E quando a Bíblia fala em verdade, ela está contrapondo aquele engano. É uma verdade específica que tem um objetivo específico, porque Satanás está falando uma mentira. Entendeu? Perfeito. Uma mentira foi colocada no ar por Satanás. Então, quando uma mentira, você busca o quê? A verdade. Qual é a verdade, então? Não é? Exato. Se o que Satanás está falando é mentira, qual é a verdade? A verdade é Cristo, aquilo que nós acreditamos. Mas não é verdade filosófica. Nós temos a verdade. Ou seja, somos os senhores do assunto em todas as qualquer questões. Há questões que a gente não faz ideia. Exatamente. Que a gente não... Exatamente. Que a gente não tem resposta mesmo. Há questões que a gente não faz ideia. Então nós não temos a verdade no sentido filosófico. Nós temos a verdade... No sentido filosófico, na verdade, você quer dizer no sentido absoluto, né? Isso, não é assim. A verdade que nós temos é aquela que resolve o problema da mentira de Satanás, está ali o engano. Isso. É isso, Satanás contou uma mentira. Nós sabemos que aquilo que ele está falando é mentira, então o que a gente está falando é verdade. É só isso. É só isso, não é? Então, senhores,
Chegou a hora. Chegou a hora. De esclarecer de uma vez por todas. Eu vou ler aqui, Júnior, o livro Questões sobre Doutrinas, publicado pela Casa Publicadora Brasileira em 2008. Publicado pela Casa em 2008, mas o livro ele vem lá da década de 50. Isso. Posso considerar isso aqui a voz teológica da Igreja? Pode considerar. Então vamos lá. Reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. Ah, meu Deus. Tá escrito isso aí? Tá escrito, meu. Júnior, Fala a página. Página 425 e 426, o que eu vou ler aqui. Da edição brasileira, publicada em 2008. Isso. Júnior, tem adventista que pensa que a pregação do evangelho para todo mundo vai ser feito pelos adventistas. Não vai ser não? Nossa, imagina se fosse 13, 16 milhões de pessoas para pregar para 6 bilhões de pessoas, né? E num tempo muito curto. Não, Deus é maior do que nós, é só isso que nós estamos dizendo. A gente tem a nossa função, a gente sabe a nossa função, sabe o nosso papel, que está descrito nos primeiros 4 Biblecasts, né? E se você está ouvindo agora e está assustado, vai lá ouve lá os 4 primeiros. A gente sabe qual é a nossa função. A gente sabe que a gente é importante, né? O abalo do Adventismo de Paxson não nos abalou, muito pelo contrário, só nos fortaleceu. E Júnior, presta atenção, são mais de 7 mil línguas e dialetos na maioria, que não tem a tradução da Bíblia ainda. Olha aí. Você acha que esse povo vai concluir sozinho no MOOC? Diego, eu preciso crer que, contudo, Deus não deixou ficar esse povo sem testemunho de si mesmo. Está escrito na Bíblia, eu creio na Bíblia. Por isso, Júnior, o Questões sobre Doutrina fala assim: reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. Ou seja, todas fazem parte disso. E temos em alta estima os homens e mulheres cristãos de outras comunhões religiosas que se empenham em ganhar pessoas para Cristo. Como nas gerações passadas, na providência de Deus, e conforme o desenvolvimento histórico de sua obra em favor dos homens, têm surgido corporações, denominações e movimentos religiosos para dar ênfase especial a diferentes aspectos da verdade evangélica. Ai, meu Deus. Isso aqui é a Igreja Adventista falando, portanto, se você não Isso é o nisto cremos da igreja. É o que a igreja crê. Se você não é adventista, gente, olha aí, é isso que a gente crê. Você pode até encontrar algumas pessoas que falam de outra maneira, mas esse aqui é o que a gente crê. Nós reconhecemos vocês de outras denominações como parte do plano divino para a evangelização do mundo. E nós temos vocês em alta estima. E, infelizmente, aqueles adventistas que não se comportam assim, é o comportamento deles. Não é a voz da igreja, e não é o que a gente quer, realmente. E tem um detalhe, esse comportamento deles, nós também temos que ser honestos. Não é de propósito. É verdade. Era assim que o mundo entendia por muito tempo. Como na sua igreja tem gente que fala coisas que destoam, não é de propósito. Não é de propósito. Ele de todo o coração ele tá falando. Exatamente. Não é tipo... O Júnior até falou de orgulho aí, de farisaísmo, mas não é um orgulho propositado, ele é inconsciente. Dos fariseus eu também acho que não é. Porque ele acha que é verdade. Exatamente, é porque ele... Não, dos fariseus era. Não, de algumas pessoas, não de todos os fariseus. Tá certo. E aí você tem Paulo. A gente não pode julgar todos os fariseus. O Gamaliel... Não, você tem Paulo, você tem Gamaliel, você tem José de Arimateia, você tem muita gente ali firme. É verdade, você tem mesmo firme. Então, assim, esse desejo de ter a verdade, de estar salvo, é confundido com o conhecimento e torna-se uma coisa competitiva e etc e tal. As pessoas pensam assim, mas não é de propósito, não é por maldade, vamos dizer assim, não é porque a igreja incentiva esse tipo de comportamento, porque somos pastores e estamos aqui para a internet dizendo o que cremos como igreja e como pessoa também. Assim, todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. Júnior, diz o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, página 13. Vai. A Igreja Universal, não a Igreja Universal do Reino de Deus, mas a Igreja Mundial de Deus, sabe? A Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Júnior. Não é dos adventistas? Não,
Não, Júnior. O manual da igreja fala que se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. É o que a igreja tá tentando explicar pra todo mundo. Mas não é o que todo mundo entende. Nisto Cremos, Júnior. O livro que contém as crenças da igreja adventista. É o credo adventista. Página 199, edição 2003. Diz assim: a igreja invisível, também conhecida como Igreja Universal, é composta dos filhos de Deus em todo o mundo. Inclui os crentes que estão dentro da igreja visível e muitos outros que, embora não pertencendo à igreja visível, têm seguido a luz que Cristo lhes concedeu. Este último grupo inclui aqueles que jamais tiveram a oportunidade de aprender a respeito de Jesus Cristo, mas que têm respondido ao Espírito Santo e têm procedido por natureza de acordo com a lei. Romanos 2,14. Olha aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Inclui até gente que não conhece Jesus, Júnior. Glória a Deus, nas mais altas alturas. Deus é maior do que nós. Deus é maior que minha capacidade de levar bloquinhos de subir para as pessoas. Graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe, Diego, que o pastor, ele ama as pessoas, não é? Isso. E eu, de vez em quando, gosto de ir ali na estação da Sé, de metrô, ali no centro de São Paulo, e subo lá em cima, lá naquele meio onde tem aquele poço, né, que dá para você ver as duas linhas de metrô se cruzando lá embaixo. Certo. Eu gosto de ir lá em cima para ver quando abrem-se as portas do metrô, a multidão que sai deles. E eu fico pensando, será que eu vou dar conta de dar instruir para todas as pessoas? Eu ficava pensando isso. Mas eu sei que Deus dá conta. Eu tenho uma participação muito importante nisso. Não é? Tenho que pregar mais o evangelho. Estou dizendo que não precisa pregar o evangelho. Você vai achar, então vou pregar porque Deus resolve. Não é assim, não. A gente tem que pregar mesmo. Só que a gente tem que saber que não é por nossa causa. É só isso. Não é por nossa causa. Deus nos usa, mas ele usa o que ele bem entender. Se ele quiser usar a mula de Balaão, ele vai usar. Então nós não podemos achar que somos melhores só porque somos usados por Deus. Exatamente. Júnior, o texto continua. Ele fala assim: a existência da igreja invisível demonstra que a adoração a Deus é, mais elevado sentido, espiritual. Jesus expôs nessas palavras a questão: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. Veja, Júnior, que Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade, não em religião e denominação, não em bandeira e igreja, mas em espírito e em verdade. Essa é a crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a crença, olha aí, gente. Se você É isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina e defende e prega. Se você está ouvindo isso e você não é adventista, espero que você esteja abrindo os seus braços para podermos nos abraçar finalmente. Vem. Esta é a nossa visão. Tendo em vista, continua o texto, a natureza espiritual da adoração, os seres humanos não são capazes de calcular exatamente quem constitui e quem não constitui parte da Igreja de Deus. Por intermédio do Espírito Santo, Deus conduz seu povo da Igreja invisível para uma união com sua Igreja visível. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E agora, Júnior, eu vou dizer uma coisa pra você. Alguns falam muito, que criticam muito a Igreja Adventista por causa de Ellen White, né? Eu vou ler agora textos de Ellen White. E eu sei que agora, nesse momento, tem irmão ouvindo que pensa que sabe quem era Ellen White e o que ela dizia. E tá pensando assim, não, mas isso daí vai contra Ellen White, tá? E tem gente que pensa assim, Ellen White vai falar contra tudo isso aí. Veja o que Ellen White fala. No Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 1184, Ellen White diz: Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas e não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. Tome. É só o que temos a dizer. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para estes últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente,
Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Testemunhos, volume 6, páginas 70 e 71. Tem gente que diz não para a Igreja Adventista, que diz não para o estudo bíblico que você dá e não romperam sua ligação com Deus. Ah, não, você vai ler de novo isso aí. Isso aí é palhaçada. Isso aí já... Isso aí também já é demais. Quer dizer que eu dou estudo bíblico, o cara fala não e não rompeu. Ah, não, isso já é demais. Lê de novo. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para estes últimos dias, ó, aquelas verdades especiais que são só para esses últimos dias, Júnior, que a Igreja Adventista tem, que é a visão escatológica, a visão apocalíptica, que é contra o engano de Satanás, não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Ah, não, sobe música de glória. Música de glória. Porque... Você tem noção que nós não só estamos dizendo que existem pessoas de outras religiões, mas nós estamos dizendo claramente que aqueles que nos rejeitam não estão perdidos? A perdição depende de outras coisas. É outra coisa. Olha que maravilha. Ai, Júnior. Ela diz mais ainda. Dizem que os adventistas jogam pedra nos católicos, né? Olha o que Ellen White fala em Obreiros Evangélicos, página 329. Ela fala assim, ó, entre os católicos existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos que andam em toda a luz que sobre eles brilha e Deus operará em seu favor. Graças a Deus. Júnior, é isso. Ficou claro para vocês agora que somos adventistas sim, mas não somos exclusivistas. Existe salvação para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós temos um propósito como igreja, assim você, que é de outra denominação, também tem um propósito como igreja. Nós todos estamos servindo ao nosso Senhor Deus. A igreja invisível é composta daqueles que creem em Cristo Jesus e nós não estamos dizendo, que fique claro de uma vez por todas, que a adesão à igreja adventista é a salvação. A adesão a Cristo é a salvação. É a salvação, é isso mesmo. Adesão a Cristo. E se você é adventista e está maluco da cabeça agora, você fica calmo, vai lá ouvir o Biblecast 1, 2, 3 e 4. E volta ao normal, junta com esse. Isso, junta, exatamente. Você não pense que você vai conseguir entender tudo ouvindo só isso aqui, tá? Se você tá chegando no Biblecast há pouco tempo e só tá ouvindo isso aqui, vai ouvir o 1, 2, 3 e o 4. E lembre-se, claro, os últimos textos que a gente acabou de citar, Ellen White, Manual da Igreja, Nisto Cremos, Questões sobre Doutrina, todas essas vozes oficiais da Igreja Adventista dizendo exatamente aquilo que nós cremos. Cremos na Igreja Invisível de Deus, cremos numa Igreja universal, cremos que é essa igreja que vai terminar a obra de pregação do Evangelho a todo mundo, e cremos também que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, temos uma mensagem para este tempo, para os últimos dias. Uma mensagem que não vai contra as pessoas, mas vai contra falsas ideias, vai contra enganos de Satanás. A Bíblia diz claramente que nos últimos dias, perto da volta de Jesus, Satanás enganaria, se possível, até os escolhidos. Isso significa que o engano de Satanás será muito forte e Deus intervém trazendo uma luz para o nosso tempo. E a luz para o nosso tempo não está em Ellen White. Não está, nós adventistas não tiramos nossa teologia de Ellen White. Eu estou citando textos dela aqui porque ela é muito respeitada no nosso meio. Nós cremos que ela é profetisa. Até vamos falar sobre isso mais tarde. Mas nenhuma teologia nossa vem dela. Nós tiramos toda a nossa teologia da Bíblia, da palavra. Então, nós cremos que, olhando para a Bíblia, para a palavra, Deus nos mostrou algumas coisas sobre o tempo do fim que são relevantes para todo mundo cristão. Essa é a função da Igreja Adventista. Mas, acima de tudo, o que nós queremos com esse Biblecast é quebrar o paradigma do pensamento fundamentalista dentro do Adventismo e quebrar o preconceito que há de outras denominações com o povo adventista. Queremos olhar para vocês e sermos vistos por vocês como irmãos em Jesus Cristo. E também queremos olhar para vocês e ver em vocês irmãos em Jesus Cristo. É isso. Que Deus te abençoe.